Uniplac. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nosso código de ética. Nós paramos exatamente aqui na matéria conflito de interesse. É bom que você deu aí uma paradinha, tomou um café, deu uma respirada e agora vamos com tudo. Gente, só uma orientação para vocês. Esta aula aqui não é suficiente para que você fique competitivo. Você vai aprender, você vai ter uma noção geral, mas para acertar, para pontuar com bastante segurança, há necessidade que você efetue pelo menos 2 leituras completas desse código de ética. Sabe por quê? Porque é questão certa no seu... questão certa na sua prova, pode ter certeza disso, né? Então vamos lá, conflito de interesses, né? Então esse capítulo aqui, um capítulo muito importante, inclusive eu visualizo esse capítulo como potencial questão de prova, então você tem que fazer a leitura dele inteiramente, né? O que acontece com conflito de interesse? É quando, né, uma postura de alguém, do banco, né, pode ser um diretor, pode ser do empregado, né, venha conflitar com o interesse maior do banco, né? Então não pode ter esse conflito de interesse. Lembre-se que a instituição financeira ela vai se valer da sua credibilidade. Então, quanto menos conflito de interesse, maior credibilidade tem a organização. Vamos fazer uma leitura aqui, tá, de 2, 3 aí, itens do conflito de interesse. Compreendemos que há conflito de interesse quando um funcionário tem interesses privados que influenciam no desempenho dos seus deveres e responsabilidade do banco. Entendemos que a forma correta de evitar o conflito de interesses é buscando a imparcialidade. Agir de forma imparcial significa, por vezes, declarar-se impedido de realizar determinadas atividades. Devemos exercer nossa atividade de forma isenta, eximindo-nos de usar a condição de funcionário para obter vantagens para nós ou para terceiros. É dever de cada um evitar a ocorrência de conflito de interesse. Eu vou até marcar isso, né, gente? Olha só, né? Então, esse código aqui, ele visa o quê? Evitar situações de conflito de interesse, tá? Evitar. Como assim, professor? Cara, o cara é dono... O cara é diretor do banco e a esposa, o filho, tem uma empresa e vem contratar com o banco, né? Opa, aí pode o quê? Pode acontecer nada, mas tá, o quê? Evitar um provável conflito de interesse. Então, a maioria das ações aqui é nesse sentido, né? Vamos ler aqui o exemplo ilustrativo, né? Muito bom isso, né? Um funcionário do banco monitora os leilões de imóveis realizados pelo banco e indica a compra desses imóveis para seus clientes, recebendo uma comissão pela indicação, atuando como um corretor de imóveis. Qual que é o posicionamento do banco em relação a isso? Não podemos utilizar a informação interna para realizar negócios pessoais com terceiros, como clientes, fornecedores, prestadores de serviços, parceiros de negócio, correspondentes e etc. Então você não pode utilizar o banco para fazer nenhum tipo de negócio pessoal. Tá? Nenhum tipo de negócio pessoal, mas fora do banco você pode ter outras atividades. Por que não, né? O que você não pode ter são o quê? Atividades, tá, afins do banco, porque você está concorrendo com o banco. Inclusive, tem um exemplo aqui que a gente vai passar para vocês já, né? Agora vamos colocar aqui uma situação bem interessante, né? Mais ou menos aqui o mesmo caso, né? A mesma situação, o mesmo caso com 2 situações diferentes, né? Primeiro, empresa produtora de eventos que tem como sócia a esposa do diretor do banco, tá? Demonstra interesse em fechar contrato com o banco para a promoção de eventos funcionais, né? Então já é a esposa do diretor do banco, ele quer aproveitar, né? Às vezes não tem nada, mas lembra daquela história de evitar? Evitar é exatamente isso. O que acontece? Qual que é o posicionamento do banco? O posicionamento não pode, Essa situação configura conflito de interesses, porque é vedado celebrar contrato administrativo com parente até o 3º grau do dirigente. Então não pode celebrar. Agora, essa mesma empresa, né? Essa mesma empresa lá que é produtora de eventos, tá? Mesma coisa, né? Agora ela pretende solicitar um financiamento junto ao banco para renovar a frota de automóveis da empresa. Então ela quer o quê? Ela quer solicitar. E aí, professor, pode? Claro que pode, né? Agora, ela vai ter que ser submetida
ao mesmo ritual, ao mesmo procedimento de outros financiamentos, né? O que acontece? Se o banco fizer isso, ele está sendo um tolo, está perdendo o cliente, está perdendo a lucratividade, né? Então ele pode, a celebração de contrato de operações com parente dirigente do banco não configura conflito de interesse. Agora vem, desde que observados limites dispostos nos termos da legislação, regulamentações aplicáveis, bem como na políticas específicas de transações com partes relacionadas e políticas de crédito do banco. Então tem que seguir o quê? O ritual, né? Normalmente, né? Vamos mais aqui, né? Vamos pegar aqui uma situação aqui bem específica, né? Vamos pegar essa aqui, ó. Vamos lá, né? Utilizar o nome do Banco do Brasil no exercício de direito político não pode, tá? Não pode ter isso aqui. Conduzir a carreira do banco recorrendo à intermediação de terceiros não pode também, né? Não pode ter esse tipo de situação. Cara, depois você tem que fazer uma leitura. Eu não estou aqui para fazer a leitura com vocês, né? Eu só quero dar alguns destaques. Olha que situação interessante, né? O funcionário deseja abrir empresa de consultoria financeira. É claro que ele vai atuar o quê? Fora do seu horário de serviço. O cara é um funcionário exemplar. E aí? Aí não pode. Por quê? Porque a atividade financeira ela é uma atividade fim com do banco. Não pode. Ah, professor, eu quero abrir uma atividade de consultoria educacional, que tem nada a ver com o banco e eu vou exercer isso à noite. Né? Às segundas-feiras à noite na minha residência. Pode? Claro que pode, porque não é a área conflitante do banco, né? Não é a área conflitante do banco, né? Vamos lá, posicionamento. Neste caso, configura-se conflito de interesse porque a atividade de consultoria financeira concorre com a atividade bancária. Tá? Então não pode, isso não é justo, né? Não é justo, né? Vedamos a realização de transações com partes relacionadas. Tá? Então não pode ter partes relacionadas em condições diversas às de mercado. Ou seja, ele pode ter, mas não pode ser condições diversas, tem que ser condições normais de mercado. Vamos lá. Casos de conflito de interesse envolvendo integrantes da diretoria executiva, presidente, vice-presidente e diretores, deverão ser encaminhados à análise da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Da Presidência da República, nós temos lá uma Comissão de Ética Pública, né? Pronto, bacana, vamos continuar. E agora? Agora o capítulo 5. Tá? Muito interessante o banco, né? Cara, o banco produz muito conhecimento de qualidade, né? Eu falo isso porque eu já fui empregado do Banco do Brasil, conheço bem a cultura, claro, a cultura ela está sempre em constante movimentação, está em constante movimentação a cultura, e eu digo para vocês que naquela época eu já admirava a cultura do banco, né? Vem comigo aqui, na tomada de decisão. O que o banco fez, né? O banco falou o seguinte, olha, no processo de tomada de decisões, você tem que fazer 4 perguntas para si próprio. Tá? 4 perguntas. Se você obter qualquer uma dessas perguntas, a resposta não, se você responder não para alguma dessas perguntas, então pare e procure ajuda. Aonde que você vai procurar ajuda? Vai procurar ajuda no setor competente, no setor responsável, inclusive tem toda uma estrutura de gerenciamento aí por parte do Código de Ética. Primeira pergunta que você faz a si próprio, né? A sua decisão está em conformidade com o Código de Ética do banco? Com a legislação vigente e com os normativos internos? Já é um passo importante, né? Segunda pergunta. A sua decisão atende aos interesses do banco? Porque o interesse do banco deve prevalecer. Aqui é a firma que paga seu salário, que é a razão de existir você dentro do banco. Sem ela você não existe, né? Essa decisão pode ser justificada aos seus colegas e superiores, ou seja, tem caráter moral, né? Executando situações em que há necessidade de sigilo e confidencialidade, sua decisão pode ser pública, né? Ou seja, você não pode esconder ela, né? Então, qualquer uma dessas perguntas, se você tiver a resposta não, o que acontece? Você tem que procurar ajuda, né? A ética não atrapalha o lucro, né? Ela traz confiança, exatamente. A confiabilidade é um dos maiores bens do mercado. A empresa transparente e ética atrai investidores e clientes. A ética cria senso de pertencimento dos funcionários. Investir em ética é investir no maior bem da empresa, a confiança no seu nome, né? Exatamente. Numa decisão de trabalho, sempre que você der preferência ao interesse pessoal, repense, pois pode haver um conflito de interesses. Márcia
dose funcionária do banco, né? Bacana, né? Agora, um assunto aí, potencial questão de prova. Eu cobraria isso. O cara vai lá, o cara é um excelente funcionário, educado, o cara é muito, o cara é um cara admirável, respeitável. É claro que atrai, né? Cara, rapaz, somos seres humanos, a gente cria um elo, né? A gente cria um elo de sentimento, de amizade, né? E aí o cara vai lá e quer dar um presente pro cara, né? Ó, presentes, brindes, hospitalidade e favores. Como que o banco, né, se depara com essas situações? Tá? Vamos lá, né? Olha só, eu vou fazer a leitura porque é importante. As regras a seguir referem-se ao relacionamento do Banco do Brasil com terceiros, como cliente, fornecedor, prestador de serviço, parceiro de negócio, todo mundo. Está em vermelho, atenção. Vedamos o recebimento pelo funcionário do BB de qualquer valor em espécie, como benefício próprio. Ou seja, não pode receber dinheiro, nem R$1. Não pode receber qualquer valor em espécie. É a primeira regra, né? Ah, o valor insignificante. Bimba, e daí? Né? Vamos lá. Proibimos o recebimento e a solicitação de benefício ou remuneração em retorno por serviço prestado na realização de nossas atividades na qualidade de funcionários do BB. Tá? Não pode, né? Ó, desaprovamos o recebimento ou a oferta de presentes ou brindes que comprometam a percepção do profissionalismo e a imparcialidade da empresa, independente do valor. Né? Ou seja, dar um presentinho, ele vai ser o quê? Vai ficar imparcial, vai ser o quê? Parcial. Né? Vai decidir ao seu favor, né? Não pode. Vamos ler esse exemplo aqui, exemplificativo, né? Vamos fazer essa leitura desse cara aqui. Um cliente de uma agência trouxe uma garrafa de vinho de presente para o seu gerente. Durante o atendimento, foi identificado que ele gostaria de ter benefícios anteriores negados. Ele gostaria de ter benefícios anteriores negados, como, por exemplo, o aumento, né, do seu limite de crédito. Né? Posicionamento. Nunca se deve aceitar presentes que configurem troca de favores. Isso aqui é ético. Né? Independente do valor, o banco não autoriza o ato que possa ser entendido como suborno, propina ou vantagem indevida, né? Parecer ético é tão importante quanto ser ético, né? Isso aqui é muito, cara, é verdade, né? Parecer ético é tão importante quanto ser ético, né? Tá aqui, né? Vamos lá. Agora, bens e recursos do Banco do Brasil. Não, passou um negócio aqui. Tá? Então, isso aqui é o quê? É presente, hospitalidades, não pode receber qualquer valor em espécie, né? Bacana, não é? Parecer ético, olha lá. Agora é o seguinte, isso aqui também, eu tenho que colocar esse cara aqui em destaque, tá? Destaque. O outro você não pode receber din-din, dinheiro, nada, zero. Olha o caso aqui. Autorizamos a aceitar presente ou brinde avaliado em até R$100, desde que não caracterize manipulação de processos decisórios ou obtenção de vantagens indevidas. Né? Então, a regra não é absoluta. Né? Então, você pode estar recebendo lá um brinde. Né? A empresa do cara, né, vai lá e está fazendo uma caneta lá muito bacana, né? E está distribuindo para todo mundo e acaba distribuindo para você. Pode, tranquilo, né? Está tendo uma relação, não vai ter nenhuma vantagem, então pode. Então isso aqui pode ser abordado na prova com certeza. Estou com cheiro de quê? Cheiro de questão de prova, cara. Você não pode perder esse tipo de questão, né? Se você ainda estiver em dúvida e se deve ou não receber presente, consulte sempre o seu gestor. Existe uma qualificação muito específica em relação ainda, né? Agora, vamos lá. Código de Ética, capítulo 7. Bens e recursos do Banco do Brasil. Tá? Como que deve ser, como é que ele trata, né, seus bens próprios, né? Primeiro, proibimos o uso de recursos físicos, tecnológicos, bens e serviços exclusivos ao desempenho de nossas atribuições para fins particulares. Então, você não, eu posso usar o computador para encaminhar um e-mail pessoal? Não pode. Né? Você está usando a máquina do banco para isso. Não pode, né? Então, ele tem que saber, não pode usar nada do banco, né, cara? Nada, né?
Devemos nos limitar a instalar ou usar, permitir um programa licenciados ou autorizados, né? Olha que questão de prova legal, né? Proibimos o uso de instalações, equipamentos, materiais de trabalho, a rede eletrônica de comunicações para assuntos políticos, partidários, religiosos ou de interesse comercial próprio de terceiros. Devemos zelar pelo patrimônio e a imagem do banco e disseminar este cuidado. Devemos preservar a identidade institucional, evitando usar o nome da empresa, marcas e símbolos privativos sem autorização, né? Sem autorização. Um funcionário usou a logo marca um patrimônio do banco, claro, né? Uma logo linda, que eu acho linda essa logo do Banco do Brasil, né? Usou a logo do Banco do Brasil como foto do seu perfil na rede social. Frequentemente, ele se manifesta sobre questões político-partidárias atuais. Isto é correto? Claro que não, né? Aqui já foi claro, inclusive tem um item específico para isso, né? A utilização da logo do banco exige previamente avaliação criteriosa da área gestora da marca, ou seja, tem que ter autorização do banco para você usar. Além disso, a vinculação da marca a manifestações político-partidárias é vedada pelo banco, né? O banco tem que ser, não pode participar dessas situações políticas, né? Propriedade intelectual e propriedade da informação. Propriedade intelectual ali produz muito conhecimento, né? Muitas informações, né? Preservamos a segurança da informação, pois a informação corporativa é um ativo e possui valor para a organização. Devemos estar cientes da responsabilidade no tratamento das informações corporativas durante todo o seu ciclo. Devemos observar normas da propriedade intelectual de livros, textos, imagens e outros produtos protegidos por direito autoral, né? Então tem toda essa questão aí de preservação da imagem, direitos autorais e da propriedade de informação, né? Uso ético de dados, né? Também outra informação, né? Vamos lá. Tratamos de maneira responsável e ética os dados internos e externos coletados de acordo com a legislação durante todo o ciclo da vida da informação. Que nós temos 3 ciclos, né? A teoria das 3 idades. Devemos realizar nossas atividades respeitando a privacidade do cliente e a legislação relativa ao assunto, inclusive no uso e tratamento de bases de dados analíticas, né? Aí, exemplo ilustrativo, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Então, nessa fase final da nossa aula, né? Um funcionário contou em uma reunião de família, fora do banco, né? Que o banco está desenvolvendo uma nova estratégia de captação de clientes. Falou, inclusive, da metodologia a ser utilizada para impactar o mercado. Somente mais tarde se deu conta de que um dos seus parentes que estava presente tem amigos em banco concorrente. Posicionamento do banco. Cada um de nós é responsável pelo sigilo e o uso adequado das informações do banco. Às vezes, o dano pode ser irreparável para a instituição, né? Então tem que manter, né, cara, a descrição das coisas, né? Descrições das coisas, né? Vamos lá. Envolvimento com a comunidade e a sustentabilidade. Aí nós temos uma aula específica sobre isso, né? E a gente sabe primeiro, né, que o banco, ele quer ser um banco sustentável, né? Um desenvolvimento sustentável. Ele quer respeitar as regras, quer respeitar o meio ambiente, ele quer o planeta que nós vivemos, né? Isso é interessante, isso é importante, né? E claro também o seguinte, cara, o banco está inserido em uma comunidade, né? Em uma sociedade, então ele tem que fazer parte da vida da sociedade, né? Tem que fazer parte da vida. E ele vai incentivar muito isso. Valorizamos vínculos estabelecidos com as comunidades nas quais atuamos e respeitamos seus valores culturais, pois reconhecemos a necessidade de retribuir à comunidade parcela do valor agregado aos negócios. Apoiamos iniciativas de desenvolvimento sustentável e participamos de empreendimentos voltados à melhoria das condições sociais da população, né? Olha, vamos ler esse destaque aqui em azul, né? Por que a sustentabilidade ética é uma responsabilidade do banco? A sustentabilidade é pautada por 3 aspectos indissociáveis: ambiental, social e econômico. Esse tripé determina que os negócios do banco causem menor impacto ao meio ambiente e agreguem valor à sociedade. Repudiamos o trabalho degradante, infantil, forçado, escravo, estipulamos ações empreendedoras com parceiros que abordam proativamente impactos ambientais, né?
Vamos embora, né? Capítulo 10. É enorme, eu sei que é grande, né? Uso responsável de mídias digitais, né? Vamos ler esses 3 itens porque é importante, né? Mídias, ó, uso responsável, né? Ó, uso responsável das mídias digitais. Entendemos que a comunicação interna deve contribuir para o fortalecimento da relação entre a empresa e os funcionários. Primamos pela comunicação inclusiva e que cria condições favoráveis à ação negocial e à realização do trabalho com um foco na transparência, clareza e objetividade. Devemos usar de forma responsável as mídias digitais e aplicar boas práticas de comunicação alinhadas aos princípios de integridade, transparência e respeito, né? Ok, né? Vamos olhar esse exemplo aqui. Um colega faz comentários depreciativos sobre um setor do banco e colegas que lá trabalham, mesmo que tenha feito um grupo fechado, suas mensagens podem gerar prejuízos pessoais e profissionais. Posicionamento do banco, né? Em grupos fechados, mensagens são públicas. Olha aí, em grupos fechados, mensagens são públicas, né? Entre elas, né? Elas se espalham rapidamente e de maneira fácil. O descontrole e a impossibilidade de remoção das mensagens podem gerar danos irreparáveis às pessoas e às instituições, né? Conselho, cara, você passou no banco, cara, não fala de assunto do banco em lugar nenhum. Até melhor, se a pessoa não souber que você elabora lá, cara, a melhor coisa que tem, tá? Melhor coisa que tem, né? Debate corporativo, valorizamos manifestações no ambiente digital que respeitem a diversidade de ideias e posicionamento da empresa. Proibimos a vinculação do Banco do Brasil a comentários, a postagens, ok, tranquilo, né? Ó, dúvidas e denúncias, né? Dúvidas e denúncias, a gente fala do quê? Ouvidoria interna. Então, o banco hoje nós tem aí com certeza o quê? O banco aí tem um canal de denúncia e comunicação muito importante, muito importante. Ó, denúncias devem ser encaminhadas para a ouvidoria interna, mesmo de forma anônima. O sigilo da fonte e a confidencialidade são premissas da ouvidoria. Eu penso o seguinte, cara, qualquer instituição gigante, ela não vai se consolidar se ela não tiver um canal de ouvidoria bem estruturado. Tá? Valorizamos a sua manifestação. Se perceber algo que fira o Código de Ética do Banco do Brasil, é seu dever denunciar. Repudiamos qualquer tipo de retaliação do autor de denúncias. Por isso que as pessoas fazem, inclusive, né, denúncias anônimas. Né? Aí, fazer uma denúncia é ser dedo duro? Claro que não. Né? É um dever funcional. Aí, a ouvidoria do banco, né, a ouvidoria interna do banco. As denúncias são conduzidas por instâncias autônomas e especializadas. Inclusive, nós vimos o quê? Temos uma aula, né, do componente organizacional ouvidoria, né, o Conselho Monetário Nacional, ele obriga que instituições financeiras tenham esse componente, tenham esse produto que chama-se ouvidoria, e o Banco do Brasil, claro, não poderia ficar por fora. Aqui, ó, tem a ouvidoria interna e a ouvidoria externa, tá? Então, temos 2 canais de ouvidoria aí, né? Aí, a ouvidoria interna, como fazer, né? Qual a finalidade do Comitê de Ética? O Comitê de Ética atua principalmente na preservação de problemas éticos e investe em ações de educação, responde a consultas e dúvidas de funcionários sobre como deve agir, busca minimizar conflitos e também age quando há descumprimento do Código de Ética. O Comitê de Ética é um parceiro do funcionário no seu dia a dia. Aí, carta de encerramento, né? Conselho diretor, que validou. O glossário, né? Aqui tem um glossário aí, interpretando, e as alterações aí da última versão para essa versão. Bacana, meus amigos? Então, é isso aí. Assim nós finalizamos essa grande aula para vocês. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.